Alô, alô, galerinha! Alô, alô, galerinha! Vou deixar essa videoatividade para vocês para os nossos exercícios em sala de aula presencial, beleza? Situação, problema envolvendo as leis de Newton. Bora ler. Num corpo de massa 40 quilogramas foi aplicado uma força horizontal e esse corpo adquiriu uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Encontre a força aplicada nesse corpo. Solução: a gente vai ter que fazer o esquema físico como as nossas aulas presenciais. Uma trajetória orientada e dois pontos, dois marcos. Posição inicial, posição final. Aí temos um corpo com 40 quilogramas. Aplicamos neste corpo uma força horizontal. E aí esse corpo adquire uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente representou a força e a aceleração por vetores. Logo, esse corpo vai ter um deslocamento. Observe que a gente colocou os vetores força, o vetor aceleração e o vetor deslocamento na mesma direção horizontal e no mesmo sentido. Nesta situação, a gente vai aplicar a fórmula força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, a gente vai calcular a resultante das forças aplicadas no corpo. Obviamente, só temos um vetor força. Temos o seguinte, substituindo os dados numéricos na fórmula, a gente tem este produto efetuando a multiplicação básica, a força aplicada nesse corpo é de 320 newtons. Partiremos agora para resolver outra variação das leis de Newton. Bora ler? Num corpo de massa 40 quilogramas, foi aplicada uma força horizontal de 300 newtons. Encontre a aceleração desse corpo. Solução: vamos para o nosso esquema físico. A gente tem a nossa trajetória orientada, dois marcos, dois pontos de posição, aonde temos o corpo com 40 quilogramas. Neste corpo foi aplicada uma força horizontal de 300 newton. Logo, a aceleração desse corpo tem este vetor, ou seja, o vetor aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força. Aí observe que o corpo está em deslocamento. Estão vendo aí o vetor deslocamento. Aplicaremos a fórmula força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Temos, quando a gente aplica os dados numéricos na força, na fórmula da força, temos essa expressão. Aplicando matemática básica, temos como resultado que a aceleração é 7,5 metros por segundo.
Vamos partir para outra variação do problema das leis de Newton. Num corpo foi aplicado uma força de 300 newton e esse corpo adquiriu uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Encontre a massa desse corpo. Vamos para a solução. Novamente, né? Esquema físico. No esquema físico, em sala de aula, a gente mastigou isso, né? A gente tem uma trajetória orientada, dois marcos, ou seja, posição inicial, posição final. Vamos colocar um corpo de massa M, que é o que a gente está querendo descobrir. A esse corpo foi aplicado uma força de 300 newtons, beleza? E esse corpo adquiriu uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Observe que o vetor aceleração tem a mesma direção e o sentido do vetor força. Vou repetir. O vetor aceleração tem o mesmo sentido e a mesma direção do vetor força. Logo, a gente tem aí o deslocamento. Então, observe que o deslocamento também está na mesma direção e no mesmo sentido dos vetores força e aceleração. Aí aplicaremos a fórmula que tem que estar no cocão. A força resultante, como só tem uma força aplicada no corpo, a força é F. F igual a quanto? 300 newton. Aí a gente substitui, né? Substitui. Aí temos essa expressão matemática. Aplicando as operações básicas da matemática, temos que a massa ela é igual a 37,5 quilogramas. Agora vamos partir para outra variação das leis de Newton. Bora ler o problema. Presta atenção. No corpo de massa 40 kg foi aplicado duas forças horizontais no mesmo sentido da trajetória. Uma força de 40 newtons e a outra força de 30 newtons. A pergunta é: encontre a aceleração desse corpo. Vamos partir para a solução. Para isso, vamos montar o nosso esquema físico. Como sempre, uma trajetória orientada, dois marcos, posição inicial, posição final. Vamos colocar aí o corpo com 40 newtons. Vamos aplicar a este corpo duas forças horizontais de mesmo sentido. Temos aí a primeira força F1 é igual a 40 newtons e a segunda força F2 de 30 newtons, ou seja, dois vetores de mesma direção e mesmo sentido. Dois vetores de mesma direção e mesmo sentido. A aceleração do corpo, ela vai na direção da trajetória, beleza? Aí, observem que nós temos aí o deslocamento deste corpo e o deslocamento também é um vetor. Observe que a aceleração está indo na mesma direção do deslocamento. Aplicaremos a nossa famosa fórmula, beleza? Porém, agora vamos encontrar a força resultante. E o que é a força resultante? Observe que a gente colocou aí um problema onde tem duas forças horizontais na mesma direção e no mesmo sentido. E aí a gente vai aplicar isso, ó. Quando temos dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, a gente soma esses vetores. Somando os vetores, matemática básica, temos como resultado que a força resultante é igual a 70 newtons. Substituímos, temos
Aplicamos de novo na força, né? Só para a gente botar aqui, substituindo os dados numéricos e efetuamos as operações básicas da matemática, vimos que a aceleração é 1,75 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos partir para outra variação dos problemas da lei de Newton. Observem a leitura. Num corpo de massa 40 newtons, foi aplicado duas forças horizontais de sentidos contrários. Uma força de 40 newtons e outra força de 30 newtons. Encontre a aceleração deste corpo. Vamos partir para a solução. O esquema físico. Temos aí a trajetória orientada dos marcos, duas posições, posição inicial, posição final. Aí vamos colocar o corpo de 40 newtons. Vamos aplicar essas forças horizontais de sentidos contrários. Logo, F1 é 40 newtons e F2 30 newtons. Observe a posição dos vetores. A aceleração, ela vai estar direcionada para o vetor de maior intensidade. Beleza? Observe aí o vetor. Está indo no sentido da trajetória. Se vai no sentido da trajetória, nós vamos colocar na aceleração o sinal de positivo. Observe que a aceleração está no mesmo sentido do vetor deslocamento. Logo, aplicaremos a famosa fórmula da força. Para isso, vamos ter que encontrar o vetor deslocamento. Desculpa, o vetor resultante. Por isso, vamos encontrar o vetor deslocamento. Por isso, vamos encontrar a força resultante. A força resultante, quando a gente tem dois vetores em sentidos contrários na mesma direção, a gente subtrai. Fazendo a operação básica da matemática, nós temos que o vetor resultante é igual a 10 newton. Aplicando, né, na fórmula, observem que a gente substituiu o vetor resultante, força resultante, massa, e aí temos as operações básicas da matemática, dando como resultado 0,25 metros por segundo ao quadrado. Outra variação das leis de Newton, né? O mesmo problema, né? Um corpo de massa 40 newtons foi aplicado duas forças horizontais de sentidos contrários, de 40 newtons e 30 newtons. Encontre a aceleração. A solução do problema. Novamente, vamos montar o esquema físico. Uma trajetória orientada, dos pontos, dos marcos, posição final e posição inicial, corpo de 40 newtons. Agora, observem que agora o vetor 40 newtons está no sentido contrário da trajetória. E o vetor 30 newtons, F2, está no sentido contrário. Para onde que este corpo está se movimentando? Observem a aceleração. Observem a aceleração. Observem o vetor aceleração. Observe o vetor aceleração. Olha o deslocamento. O vetor aceleração está contrário ao vetor deslocamento. Beleza? Aí a gente vai aplicar a nossa fórmula de força. Encontraremos agora o vetor resultante. O vetor resultante é a subtração do vetor F2 menos o vetor F1, ok? Sentidos contrários a gente subtrai, porém o movimento a gente começa a colocar ali na fórmula da força resultante
E aí aplicaremos aí as operações básicas da matemática. Aí a gente encontra que a força resultante é menos 10 newtons. Observe o sinal de negativo. Esse sinal de negativo significa que o corpo está se movimentando contrário à trajetória. Contrário à trajetória. Aí a gente vai substituir na força, na fórmula da força, com o sinal mesmo, e a gente verifica que a aceleração, estão vendo, né? A aceleração é negativa. O que significa esse sinal de negativo na aceleração? Que o corpo ele está se movimentando contrário à trajetória, contrário ao deslocamento. Beleza? Ponha isso no cocão. Agora, outra variação importante. A gente tem um corpo de massa 40 quilogramas, foi aplicado duas forças, uma força horizontal no mesmo sentido da trajetória de 40 newtons e outra força vertical de baixo para cima de 30 newtons. Encontre a aceleração deste corpo. Presta atenção, muita atenção na solução deste problema. Vamos montar o esquema físico. A trajetória orientada, dois pontos, dois marcos, posição final, posição inicial. Temos o corpo de 40 newtons. Vamos agora aplicar a, 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 o, o problema, né? A introdução do problema. Uma força horizontal de 40 newtons e outra força vertical de 30 newtons. Quando a gente tem uma assim nessa situação vertical e horizontal, a gente sabe que o ângulo entre essas duas forças é 90 graus. Bota isso no cocão. As forças têm um ângulo de 90 graus. Aí a gente vai aplicar a regra do paralelogramo. Uma linha, uma paralelogramo, beleza? Mas aí a gente tem um deslocamento. Observe que o deslocamento tá na horizontal. Vamos aplicar as regras de paralelogramo. Aplicando as regras de paralelogramo, vamos aplicar aí na força. Aí temos a força resultante. Observe que eu tenho um triângulo, a gente vai aplicar. Poxa vida.